Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da HIT. E o preço da gasolina no Brasil já sofreu 11 reajustes este ano. Só o óleo diesel foram 10 aumentos. Agora o consumidor quer saber se existe alguma perspectiva de que os aumentos parem. Parar para abastecer o carro em um posto de combustível virou um teste para os nervos do motorista. A chance de se deparar com um novo preço na bomba é grande. Todo dia é uma surpresa. Desagradável, mas é uma surpresa. Antes de ontem, eu coloquei era 6,19 e hoje está 6,50. Cada dia é um aumento na bomba e a gente não sabe mais o que vai fazer, né? Tá difícil, né? Cada semana tá um preço, né? Em 2021 tem sido assim, uma rotina de seguidos aumentos nos preços dos combustíveis. Parece até notícia repetida. Essa reportagem foi veiculada pelo HIT Notícias há menos de 2 meses. Para o consumidor brasileiro economizar gasolina no momento em que o preço sobe sem parar. Só esse ano, os 9 reajustes acumulados passaram dos 50%. Os reajustes acumulados nesse ano chegam a 51%, superam a inflação e pesam no bolso do consumidor. E daquela reportagem para essa já foram mais 2 aumentos. No total, o óleo diesel contabiliza esse ano 10 elevações no preço e a gasolina outros 11 reajustes. Em 19 estados brasileiros, o preço da gasolina, inclusive, está acima dos R$ 6,00. O mais elevado é registrado no Acre, R$ 6,79. Mas São Paulo não fica muito longe, não. Nesse posto aqui no centro, o valor do litro está em R$ 6,49. Esses valores foram publicados no Diário Oficial da União e fazem parte da nova tabela de preços médios ponderados ao consumidor final, o PMPF. Mas existem locais onde o valor supera esse patamar. Essa foto é de um posto da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o litro da gasolina custa mais de R$ 7,00. Nesse outro, em Porto Alegre, o consumidor também encontra o litro da gasolina por R$ 7,09. Esses aumentos foram previstos pelo economista Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas, na reportagem feita em agosto. Olhando 2021, há ainda uma tendência de manutenção de um preço alto da gasolina, ou seja, de uma pressão, né, dos preços de combustíveis até o final do ano por conta do aumento do preço da commodity e também por conta do dólar. E a previsão se confirmou. O principal motivo continua sendo a alta do dólar, já que a política de preços da Petrobras está atrelada ao mercado internacional. Era previsível, ou seja, esse aumento que nós observamos nos últimos meses do preço de combustível, ele era um aumento previsível, esperado, principalmente por conta dessa dinâmica de aumento do preço da commodity, né, no caso petróleo, e a desvalorização do câmbio. Mas a pergunta que os motoristas fazem é: será que vai acabar? Quando? Sei lá se depende do governo nosso, governo federal, governo estadual, sei lá. Um fala que depende do outro, mas a gente até agora não tem resultado nenhum. Se fosse só o combustível, a gente daria um jeito, mas é tudo, né? É carne, é café, energia elétrica, só subindo. Eu acredito que até o final do ano a gasolina chega a R$10 o litro. Nós estamos num ciclo já onde o câmbio ele teve uma desvalorização bastante expressiva em 2021. Então, daqui para frente, nós ainda vamos observar uma certa pressão nos preços dos combustíveis, mas não como a gente observou no passado. Então, tende a arrefecer, mas ainda teremos uma pressão para os próximos meses nos combustíveis. E aí, em 2022, a gente espera que essa situação não só melhore, mas, de alguma forma, reverta para a gente conseguir ter uma inflação mais controlada na economia brasileira. Uma das soluções para amenizar o problema seria reduzir a carga de impostos, principalmente o ICMS, que é cobrado pelos estados. Só na gasolina, o tributo representa 27,7% do preço. A Câmara dos Deputados, inclusive, aprovou um projeto que estabelece um valor fixo para o ICMS. Atualmente, a cobrança é feita por uma porcentagem definida por cada estado. Mas a proposta sofreu grande resistência dos governadores e está em discussão no Senado. O ICMS é um imposto caro, né? É um imposto onde chega a alguns estados a cobrar 34% do preço da bomba.
né? Ele não é aplicado ad rem, como eles falam, antes de chegar na bomba. Quer dizer, o momento de aplicação do ICMS é no preço máximo da gasolina. Mas não é só o ICMS. Nós temos outros problemas sérios. Nós temos o problema do etanol, que também subiu muito, que também vai na composição da gasolina. Nós temos o problema do biodiesel, que também subiu exageradamente e vai na composição do diesel. Enquanto não há uma solução para os preços altos, o jeito é economizar. Uma lição que os motoristas estão sendo obrigados a aprender no dia a dia. Procuro não correr, não procuro... Enfim, andar sempre na marcha que mais leva o carro tranquilo. Então a gente procura gastar menos nesse sentido. Devagar, não acelerar muito e procurar ficar mais parado do que andando, esperando o passageiro no ponto ou por aplicativo, né? Se você rodar atrás de passageiro, você acaba gastando mais do que ganhando, ou empatando, aí não compensa. A economia que eu faço, a hora que eu não tenho, eu deixo o carro parado, não sai. E ainda falando sobre alta nos preços, já pensando nas aulas de 2022, escolas particulares começaram a reajustar as mensalidades. E nessa hora é preciso ficar bem atento aos direitos do consumidor. Assim que a pandemia se instalou no Brasil, quase tudo fechou e muita coisa migrou para o virtual, inclusive as aulas. Foi aí que muitos pais tiveram de acumular função. Mãe professora, né? Na parte da manhã, Maria Luísa até acompanhava as aulas online, mas depois... Na parte da tarde, toda a demanda ficava para mim. Tinha dias que era 8 horas da noite, ela ainda estava estudando, e aí isso começou sim a estressar. Até porque o incentivo veio só no começo da crise sanitária. A escola até por 2 meses nos concedeu um desconto de 5%, e aí depois disso... tirou o desconto, continuou o preço normal. Um preço que Ângela aguentou pagar até o final de 2020. Mas quando chegou a hora de fazer a rematrícula, veio o reajuste. Tanto da mensalidade quanto do material. Na época, a alta seria de 8% em cima de R$ 1.300 de mensalidade e quase R$ 2.000 de material escolar. Aumentos previstos em contrato. O contrato sempre rege que o reajuste ele vai estar de acordo com ou equiparado à inflação. A lei permite que as escolas façam um reajuste por período anual ou semestral, dependendo da estrutura do curso, de acordo com a variação de custos. Elas têm que comprovar, quando elas forem solicitadas pelos pais, elas têm que comprovar qual foi exatamente essa variação de custos, mas elas têm esse direito de promover esse ajuste de acordo com isso, que pode ser, dentre outros índices, pode ser levado o índice oficial da inflação. Ou não. O aumento pode ser maior, levando-se em conta todas as despesas da escola, como pagamento de impostos, encargos salariais, manutenção e conservação, além do investimento no aprimoramento didático e pedagógico. Mas, por outro lado... A escola não pode cobrar despesas que são de uso comum dos alunos. Em hipótese alguma, poderá compor o valor da anualidade ou da semestralidade taxas, por exemplo, de papel higiênico, material de limpeza e outros produtos que são de uso comum de todos os alunos e da escola. Isso não pode ser repassado para um custo individual no momento de calcular o reajuste da mensalidade. Todos esses dados devem ser inseridos pela escola em uma planilha de gastos que pode ser solicitada pelas famílias. Se todas as informações ali dispostas espelharem as despesas concretas da instituição, o reajuste, seja ele qual for, estará coberto pela lei. Uma questão delicada que envolve os reajustes é o fato de que, por um lado, a escola tem direito a fazer essa variação de preço, mas, por outro, também é possível, em razão da perda do poder aquisitivo por grande parte das famílias brasileiras, que isso acaba inviabilizando a manutenção dos alunos naquela instituição. Então, existe a necessidade de que de que os gestores das escolas encontrem um meio termo para que essa recomposição dos gastos não represente uma perda de alunos, porque isso pode acabar acarretando um prejuízo talvez até maior.
Para a Ângela, o reajuste pesou no bolso e a família se viu obrigada a transferir a Maria Luísa da rede privada para a pública, mas não só pela questão financeira. A gente se esforça para pagar no presencial porque a gente tem a devolutiva. Agora, no online, tendo que a mãe ter que dar aula, fica inviável. Foi o que muitos pais concluíram nos últimos anos. Do total de 3,5 milhões de alunos, a rede estadual de ensino paulista conta hoje com milhares de estudantes transferidos da rede privada. Só no ano passado, mais de 16.600 estudantes pediram transferência. E neste ano, o montante contabilizado até o mês de setembro já passa de 10.500. Estão solicitando vagas para vir para a nossa escola. Nossa escola está recebendo muito material, o prédio, eles valorizam e às vezes, porque também não estão podendo pagar as escolas privadas, A Ângela ficou contente com a troca. Disse que a nova escola da filha não deixa nada a desejar. Por isso, não pretende tirar Maria Luísa da instituição onde estuda. Mas mesmo que quisesse, não daria. Porque apesar da família não ter perdido renda durante a pandemia, tudo subiu. A gente não está falando nem de custo de vida luxuoso, a gente está falando do básico mesmo, do arroz, do feijão, do óleo, da carne. Então não tem condições. Para quem ainda tem condições de pagar mensalidades escolares, a dica é tomar cuidado com os abusos. Importante também que os pais façam pesquisas, comparação de preços, de valores e denunciem ao PROCON no caso de ficar constatada alguma prática abusiva. É extremamente interessante que antes que os pais pensem num litígio, numa discussão judicial, que se tente uma composição, que se tente um acordo e que se faça uma negociação, porque para a escola é mais interessante conceder um desconto para um aluno, para alguns alunos, do que perder, pura e simplesmente, esses alunos para o próximo período. E mudando de assunto, em mais um claro sinal de retomada da economia, Mato Grosso do Sul tem o melhor resultado em abertura de empresas nos últimos 20 anos. O setor de serviços foi o melhor colocado, seguido pelo segmento do comércio e indústria. O recorde é referente à série histórica desde o ano 2000. Até então, o maior número de empresas abertas entre janeiro e setembro havia ocorrido em 2013, com 6.045 aberturas. O setor que mais abriu empresas nos 9 primeiros meses deste ano foi o de serviços, com 4.600 aberturas, seguido pelo comércio com 2.210 e indústria com 320. Do total de 7.130 empresas abertas no período, 3.059 foram em Campo Grande, o que corresponde a 43%, e 766 em Dourados, 11% do total. O governo federal, o nosso governo do estado, o município, os municípios sul-mato-grossenses mantiveram, trabalharam no sentido de manter um ambiente positivo para o empreendedor, mantendo folha de pagamento em dias, fornecedores, toda a situação de contratação, e isso gera uma confiança no empreendedor. E junto a tudo isso, nós tivemos uma modernização do processo da junta comercial, onde hoje tudo é realizado de forma digital, sem necessidade presencial. Então isso facilitou muito todo o processo de abertura de empresas. Dos 9 primeiros meses deste ano, só julho e setembro não quebraram o recorde mensal, o que leva a uma previsão de crescimento e novo recorde até o fim do ano. Nós cremos que nós ultrapassaremos pela primeira vez o número de 9 mil empresas abertas no Mato Grosso do Sul dentro de um exercício. Por outro lado, o número de extinções de empresas também foi recorde ao se comparar janeiro a setembro deste ano com o período equivalente do ano passado. Foram 3.145 agora e 3.025 em 2020. Mesmo assim, com esse aumento de 4%, ao se comparar com o número de abertura de empresas, o saldo positivo é importante. Em números, 7.130 empresas abertas contra 3.145 extinções, gera um saldo de 3.985. Quando o empreendedor vai fechar o seu negócio, a Lei da Liberdade Econômica, que foi editada em setembro de 2019, ela ofereceu essa facilidade para o empreendedor. Então, hoje, quando o empresário está fechando o seu negócio, passando por dificuldades, que não é fácil para fechar um negócio, ele tinha antigamente
mais uma taxa para ser paga, que é a taxa de extinção da empresa junto aqui na junta comercial. Hoje não. Essa taxa foi extinta pelo governo federal e não é cobrado por esse serviço. E olha só, faltando menos de um mês para a Black Friday, muitos consumidores já começaram a pesquisar as ofertas. De cada 10 brasileiros, 6 dizem que pretendem ir às compras. As roupas aparecem no topo da lista dos produtos mais desejados. Para Maiara, a Black Friday já começou. Ela quer comprar um celular e um computador. Por isso passa um bom tempo na internet fazendo pesquisas. E diz que percebeu algumas mudanças nos preços. Eu fiquei pesquisando em cima desse tal. Quando eu cheguei na loja específica, eu já vi aumento de preço, porque no site, final da semana, estava um valor. Cheguei na loja, já tinha aumentado no mesmo site da promoção, tá? Não estou falando nem da loja física. No mesmo site que eu estava olhando, estava um valor na promoção. Aí, quando você entrava na aba para fazer a compra, já era outro valor. Ou seja, já não estava mais aquele valor da promoção, ele já tinha aumentado. Mesmo site, mesmo modelo, uma semana de diferença. E a gente nem entrou na Black Friday ainda. Assim como Maiara, a maioria dos brasileiros pretende gastar na data, que esse ano acontece no dia 26 de novembro. É o que mostra uma pesquisa encomendada pelo Google. O levantamento foi feito com 500 pessoas em todo o país. 64% dos entrevistados disseram que pretendem comprar na Black Friday. Os outros 36% afirmaram estar indecisos ou que não pretendem adquirir nada. Entre os itens mais desejados, o vestuário vem em primeiro, com 62% das intenções, seguido pelos celulares, 40%, livros e papelaria, 38%, calçados, com 33%, e produtos para cuidados pessoais, 27%. E essa preferência por roupas tem uma explicação: a retomada das atividades. Depois de muito tempo em isolamento por causa da pandemia, as pessoas estão voltando ao trabalho presencial, a frequentar restaurantes e eventos sociais. Por isso, a Black Friday desse ano está sendo chamada de Black Friday da retomada. As pessoas ficaram 2 anos em restrição, né, ou distanciamento social, se você preferir, e claramente você não faz investimento em vestuário, em calçado, né, numa situação dessas. Na hora que você retoma as atividades, os encontros, as atividades sociais, há uma necessidade também de renovação, e essa renovação passa pelo vestuário e pelo calçado. Então, é assim, quando você olha do ponto de vista de recuperação, um segmento que está indo muito bem. Já os eletroeletrônicos eles já estão com uma curva descendente. E até a Maiara, que procura produtos eletrônicos, admite: se encontrar boas ofertas de roupas e principalmente sapatos, não vai resistir. Tá aí um item de moda que eu realmente amo, tenho vários, e sempre que entra aquela promoção, eu sei que eu posso estar até sendo enganada, mas eu falo, mas eu não tenho esse modelo. Acho que eu preciso, eu acho que eu preciso. Mas um hábito da pandemia deve continuar: as compras online. No ano passado, mais de 6 milhões de transações foram feitas pelo computador, um recorde na história da Black Friday. Uma outra pesquisa feita por uma empresa de consultoria mostra que nessa edição a opção virou tendência. 56,7% dos consumidores disseram que pretendem comprar só pela internet e 28,2% afirmaram que vão fazer compras online e em lojas físicas. A adoção dessas práticas traz principalmente a questão da comodidade e também a facilidade de você usar ferramentas de comparação de preço. E essa possibilidade faz com que o consumidor ache as melhores ofertas e tenha a comodidade de comprar de casa. Então, isso consolida esse comportamento. Depois que você já experimentou, você já adotou. E depois de 2 anos, isso já virou um hábito. Pelo computador ou na loja, a data já faz parte do calendário do brasileiro. 60,3% das pessoas que pretendem comprar esse ano já fizeram negócio em edições anteriores. O ticket médio desembolsado no ano passado foi de R$ 687. Mas com tantas facilidades, é preciso tomar cuidado para não exagerar nos gastos. A Maiara que o diga. Pode ser uma compra por impulso? Provavelmente, mas a gente gosta. Que mulher que não gosta, hein? E veja a seguir: hábito de leitura aumenta 50% durante a pandemia no Brasil.
E ainda, mercado pet supera vendas de eletrodomésticos no país. O faturamento de 2020 foi de quase 41 bilhões de reais. Eu volto em instantes. Até já! Durante a pandemia, a prática da leitura aumentou bastante no país. A venda de livros registrou crescimento de quase 50%. Mas as novas publicações ainda não conseguiram bater a marca do livro, que há décadas é o mais vendido do mundo, a Bíblia. Uma extensão de casa. Assim são as livrarias para o Arthur. Eu sou fascinado por livrarias. O jornalista viaja ao mundo todo e, por onde passa, enaltece a leitura. Mas é fundamental, literatura é um momento de introspecção, né, que você fala com você mesmo. E vai muito além, como explica o professor Chiquinho. Ao pensarmos da importância da literatura, você formando um cidadão com essa capacidade de ler o mundo, mas nas diversas camadas, né? E o Arthur sabe muito bem disso. Dono de um acervo de mais de 1000 livros, o jornalista sabe exatamente qual é o valor dessa joia. Mas não foi pelo dia do livro que ele veio até aqui. Não, coincidiu. Uma bela coincidência para esse amante de literatura. Eu também tenho livros publicados, já lancei aqui, então isso faz parte do meu cotidiano. O Dia Nacional do Livro foi criado em 1810 em comemoração à fundação da primeira Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro, a Real Biblioteca. Muita gente não conhece essa data, mas o que importa mesmo nesse dia é celebrar a leitura. A Ana Carolina costuma ler um livro por mês, pelo celular. No meu dia a dia, na minha rotina, eu tendo a ir mais para o digital, né? Pela praticidade mesmo, de estar sempre no bolso ali quando eu tenho um tempo livre para ler. Apesar de usar muito mais os meios digitais para ler, ela não dispensa o papel. É mais prazeroso, né? Quando você vai folheando, dá uma sensação de tô consumindo ele, assim, então é mais legal. A Cida que o diga, já são décadas vivendo em meio aos livros. Há 37 anos vendendo e aprendendo com os livros, porque acho que é o lugar que você mais aprende, porque todos os dias, sem exceção, chega um livro novo, um assunto novo, uma novidade. Você consegue fazer o que eu sou mais apaixonado na literatura, que é sair das quatro paredes, você consegue fazer uma viagem ao imaginário, né? Então você consegue ir para outros lugares. O escritor, ele tem isso como objetivo, né? Fazer com que a pessoa consiga se envolver tanto com aquele livro, que ela possa se emocionar, que ela possa se identificar com os personagens, com os cenários, enfim. E essa essência foi resgatada durante a pandemia. A prova está no aumento das vendas. Esse ano, por exemplo, no primeiro semestre, teve aumento de 110% no site da livraria, né? Já no país todo, a alta foi de 48,5% na comparação com o primeiro semestre de 2020. E entre os livros mais procurados estão estes: literatura, suspense, clássicos e muito livro de humanidades, né? Assim, as pessoas estão querendo também entender um pouco como é que está funcionando o mundo, como é que, né, lendo mais história, né, saber como funciona. O primeiro livro publicado no mundo é o mais vendido até os dias de hoje, porque essa história milenar é ainda muito atual e a mais procurada pela maioria das pessoas. Por isso, aqui no Shopping do Povo, da Igreja Internacional da Graça de Deus, entre tantos produtos, a Bíblia Sagrada ainda é o item mais comprado. As Bíblias vendidas aqui no Shopping do Povo, elas são produzidas pela Graça Editorial, que por ano comercializa cerca de 100 mil unidades. E um dos produtos mais procurados por aqui é essa Bíblia, a Bíblia com os comentários do missionário R.R. Soares. Esse é o livro dos livros, traduzido em cerca de 3.000 idiomas, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas em todo o mundo. Qualquer área da vida do homem, a Bíblia instrui.
como qualquer também equipamento, se você não lê o manual antes de você usar, você pode, de uma certa maneira, perdê-lo, né? Então, muitas vidas estão se perdendo, por quê? Porque não sabem o poder que é o manual do homem, a Bíblia. Se essas pessoas, de uma certa maneira, entendessem, muitas não se perderiam. E por isso é o mais vendido, é o mais lido. Por quê? Porque quando a pessoa procura a verdade, ali ela encontra, naquele manual, que é a Bíblia, o manual do homem. Criado em 2011, depois de vários atrasos nas obras, o maior aquário de água doce do mundo, localizado no Pantanal brasileiro, está sendo finalizado. A previsão é que a estrutura seja entregue em março de 2022. O aquário não vai ser qualquer obra, mas uma de destaque mundial. Ele não é só um monumento arquitetônico do estado do Mato Grosso do Sul. Ele também é um equipamento de grande complexidade tecnológica. E isso nos posiciona entre poucas cidades do mundo que tem uma estrutura como esta. Então é muito importante que a população tenha ciência de que o estado está sendo dotado de um equipamento que poucos países do mundo têm. Isso quem fala é o professor especialista com obras em aquários pelo mundo. Hoje há apenas alguns peixes, como pacus e pintados, que ficam nos lagos de fora. Mas em 45 dias, os espécimes devem chegar aos poucos. Conforme forem sendo liberados os tanques, eles vão sendo povoados. Mas e a visita? Vai começar pelo saguão, com elevador panorâmico em um espaço amplo. Há ainda um auditório com capacidade para 250 pessoas. As obras estão avançadas. Depois, o visitante passa por esta sala, onde vai funcionar um museu com todo o histórico geológico do Pantanal. Estes equipamentos são projetores que vão dar vida ao ambiente. Mais adiante, os anfitriões, os peixes, vão ser colocados em tanques que já estão passando pela cenografia. Os primeiros representam a região das rochas calcárias de Bonito. Depois, paisagens que remontam os rios como Miranda, Negro e Aquidauana. Vai haver espaço para sucuris também. O aquário vai ter também peixes exóticos com tanques que representam os continentes espalhados pelo mundo. A beleza da escultura do elefante africano impressiona. Claro que faltam detalhes a serem concluídos para colocar a água e os peixes. E esta viagem termina com a sensação do visitante passeando por esta parte aqui, ó. É como caminhar por dentro do Rio Paraguai. Aqui dentro há uma espécie de inversão de papel. A ideia que se passa é de como se os peixes observassem os visitantes. Um grande diferencial do aquário do Pantanal. Rio Paraguai, que é o grande tanque que nós temos, que é um tanque que permite as pessoas passarem por dentro. Um tanque com 1,5 milhão de litros de água. A visita teve a presença de 4 órgãos de imprensa e faz parte da transparência das obras após tanta polêmica. Essa visita faz parte do programa Aquário Transparente, que é justamente para dar transparência a essa obra, uma obra que, como você disse, já teve vários questionamentos. Então é um momento de envolver a sociedade, envolver a imprensa. Nós podemos acompanhar ainda a área onde há todos os equipamentos que vão garantir a saúde dos espécimes. São dezenas de máquinas para bombear e limpar a água que vem da natureza e retorna para ela após tratamento. A obra, agora orçada em 230 milhões de reais, tem 19 mil metros quadrados de área construída. O volume aqui é para 5 milhões de litros de água. Por enquanto, tudo está no cronograma. O cronograma das empresas ele vai até o mês de junho, mas nós temos um combinado e estamos fazendo reunião a cada 15 dias com as empresas e com o grupo de trabalho para antecipar esse cronograma para março. Então a expectativa é que no segundo trimestre do ano que vem, estudantes sul-mato-grossenses em geral e visitantes de todo o mundo possam contemplar e aprender com aquele que deve se tornar num monumento histórico de Mato Grosso do Sul. E a Prefeitura da capital de Mato Grosso do Sul está em busca de ajuda para manter os casos de dengue em baixa. E alguns setores já sinalizaram como vão apoiar as ações. Acompanhe na reportagem. Tudo indica que estes mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia ajudaram demais na redução dos casos de dengue em Campo Grande. A pior época de pandemia foi em 2019, onde nós tivemos mais de 40 mil notificações.
Esse ano nós estamos aproximando em torno de 5 mil notificações. E quanto menos casos, menos gasto. Em 2019, a Prefeitura de Campo Grande teve um custo de 28 milhões de reais para tratar os doentes da dengue. Apesar da redução de casos, a doença continua matando. Ano passado foram 7 óbitos na capital. Este ano, 2 mortes. O objetivo dessa reunião é diminuir ainda mais os casos de dengue, justamente em uma época perigosa por causa das chuvas. No encontro, as autoridades em saúde pediram a ajuda de vários setores, entre eles o de comércio. O setor de comércio são 150 mil pessoas em Campo Grande. Então, se tivermos uma pessoa em cada comércio fiscalizando e eliminar esses criadouros, nós teremos aí também uma redução do número de dengue. Então nós ficamos de formular um checklist para essas unidades por meio da nossa coordenadoria de vetores. O Conselho Regional de Farmácia também vai ajudar, direcionando as pessoas que procuram ajuda. Para que ele possa ter a orientação adequada no uso dos seus medicamentos e também ser orientado a verificar a casa, se tem algum foco de dengue, e para que a farmácia, o farmacêutico ajude a CESAL e o Centro de Controle de Vetores a diagnosticar pontualmente esses vetores, esses criadouros. Mas o grande aliado continua sendo você. Basta cuidar do local onde mora. 80% desses focos estão dentro das residências. Consequentemente, há necessidade da população lembrar que seus terrenos devam ser fiscalizados, os materiais inservíveis devem ser descartados em locais adequados, não em terrenos baldios, consequentemente diminuindo os criadouros e, consequentemente, possamos a ter um ano como esse que foi sem epidemia. E o mercado pet vem superando a crise com inovação. A venda de produtos para animal de estimação rendeu mais de 40 bilhões de reais no ano passado, que é mais do que a linha branca dos fogões, geladeiras e máquinas de lavar. Empreendedores bem preparados e demanda intensa mantêm o setor aquecido. Um vestido cheio de detalhes, chapeuzinho e até colar. O mercado pet se aprimora a cada dia e, por consequência, fatura cada vez mais. Aqui nessa confecção de luxo para pets, há produtos que variam de 50 a 500 reais, às vezes até mais, como é o caso dessa bolsa aqui, que no varejo chega a custar 600 reais. E olha, clientela para isso é o que não falta. Segundo dados do IBGE, há cerca de 48 milhões de domicílios com pets, cães ou gatos, que são os animaizinhos que mais movimentam esse mercado. Segundo o Instituto Pet Brasil, no ano passado o setor movimentou quase 41 bilhões de reais. Valor bem maior do que o faturamento da linha branca, que somou cerca de 29 bilhões de reais em todo o ano de 2020, com a venda de produtos como fogões, geladeiras e máquinas de lavar, por exemplo. Há 8 anos, esta estilista, que trabalhava com moda infantil, resolveu se especializar em confecção pet de luxo. E o negócio deu muito certo. A gente segue exatamente o que a indústria do fashion faz com os humanos e aí a gente reproduz, adapta para os nossos pequenos. A gente escolhe todos os materiais, todos os aviamentos extremamente luxuosos, com brilho, com pelúcia, e aí a gente traz para dentro da nossa coleção. A Mana distribui as peças produzidas na fábrica em São Paulo para pet shops de todo o país. E a Jéssica é uma cliente especial. Tutora de vários pets, ela é super adepta desse mercado. A gente procura sempre deixar elas bonitinhas, principalmente quando chega a parte assim de datas comemorativas, principalmente um Natal, um Ano Novo. Então isso aí acaba a gente colocando. A gente também não quer uma roupa nova, então assim, para eles também vale a pena um gasto, né? Por que esse mercado tem crescido tanto? Bom, em primeiro lugar, os pets têm tomado
um lugar muito especial dentro dos lares brasileiros. Aliás, já tomou. Hoje o pet é considerado como um filho mesmo nas famílias. É exatamente assim que a Jéssica pensa. Cuida dos bichinhos como filhos. É um animalzinho, mas a gente tá na família e então a gente quer que ele viva bem, pelo menos. É o mínimo que a gente pode dar para ele, já que a gente assume essa responsabilidade. Então é responsabilidade de filho e é gasto de filho também? O gasto principalmente, né? O gasto com veterinário, o gasto com vacinas. E o gasto com luxo, mas sempre pensando no bem-estar do animal. O pet, ele deita, ele rola, ele pula, ele brinca e ele precisa, ao usar uma roupa, ele precisa ter a liberdade para poder expressar todos esses movimentos naturais. Segundo esta médica veterinária especialista em comportamento animal, o conforto é o primordial. Qualquer conduta que você tenha que traga um desconforto para esse animal, eu acho que já não é algo que vale a pena você seguir. Por isso, a equipe da Mana realiza estudos para adaptar as peças. Diferentes aberturas, tamanhos de cava, tamanhos de barriga, tamanhos de pescoço, adaptações como esta, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês. Olha, você consegue encontrar aqui, olha, uma adaptação específica que eu adapto o velcro do tamanho que eu quero. Quando a gente vê que o animal ele se sente confortável com a roupa, quando a gente vê que ele está super à vontade, isso para mim é uma coisa que me deixa muito mais tranquila. E aí não importa o preço? Não, a gente acaba pagando um pouquinho mais caro, não tem, nesse ponto a gente não pensa na questão do dinheiro. E se o conforto for priorizado, está tudo certo. Segundo a doutora Viviane, não tem problema mimar os pets, mas vale o alerta. Do meu ponto de vista, quando você coloca um cachorro para dormir na sua cama, quando você está com ele o tempo todo fazendo companhia, fazendo carinho, brincando, saindo, passeando, mas permitindo que ele manifeste o comportamento natural dele, não tem problema nenhum em você ter uma relação onde você considere ele um filho, mas não se esqueça de que ele é um cachorro, de que ele é um gato e como tal, ele vai fazer coisas de cachorro e vai fazer coisas de gato. Aí a relação ela fica saudável. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Um ótimo domingo para você!